Louvado seja o nosso Deus, eu tenho certeza que se você crer na palavra e colocar os ensinamentos dela em prática, porque é aí que está a diferença e é onde nasce a nossa vitória. Não é só ter o conhecimento da palavra, porque o conhecimento por si, muitas pessoas têm, mas não tem a prática dela, né? A Bíblia fala, se você diz que tem fé, mostra-me as obras. Então, a fé sem obras, ela é morta, para nada se aproveita. Então, quando você conhece a palavra e você põe essa palavra em prática, é aí então que os resultados vão surgir, é aí que as bênçãos vão seguir você, as bênçãos virão e elas te alcançarão. Isso é tremendo. Bom, nós vamos meditar agora na palavra do nosso Deus e eu quero falar com vocês aqui no Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos falar a respeito daquela mulher samaritana, né, a grande obra de transformação emocional que o próprio Senhor Jesus, ele fez na vida desta mulher, que era uma mulher, a gente lê pelo histórico dela, né, por essa passagem aqui, que ela era uma mulher que tinha ali um pouco de depressão, talvez até ansiedade pelas lutas que ela passava na sua vida, que ela vinha vivenciando durante um período muito grande, de muitos anos na sua vida, mas ao ter encontro com Cristo, ela teve a vida transformada. E nós sabemos que todas as pessoas que têm um encontro com o Senhor Jesus, né, hoje em dia o encontro com Cristo não é fisicamente como no passado. No passado, quando Jesus estava nessa terra, todos aqueles que tiveram um encontro físico com o Senhor receberam de Deus grandes libertações, curas, manifestação do poder de Deus. Não tinha um caso de pessoas que não chegavam até Jesus, que elas não saíam dali completamente transformadas. Você pode ver vários dessas situações, né? Aquele pai que chegou para Jesus dizendo que a filha dele estava gravemente enferma em cima de uma cama, e aí enquanto ele estava falando com Jesus, pedindo para que Jesus fosse até a casa dele para curar a sua filha, chegaram alguns dos seus ali da sua casa e disseram, não incomode mais o mestre porque a filha está morta. E Jesus na mesma hora olhando para ele falou assim, olha, não temas, crê somente. Olha a palavra que Jesus deu para ele diante de uma situação humanamente falando irreversível, porque nós estávamos falando a respeito de morte. Quem é que tem o poder sobre a morte, senão somente o Senhor Jesus? E ele estava diante daquele que tem a chave da vida e da morte. Então Jesus olha para ele e fala assim, olha, não temas, crê somente, né? Ele não permitiu que aquela notícia ruim viesse fazer pousada no coração daquele homem para que sufocasse a fé que ele estava demonstrando ter em Jesus, que era capaz de mudar a sua história. Então Jesus, em outras palavras, deu para ele a chave para que ele pudesse fechar a porta e não permitir que a dúvida, não permitir que o medo, não permitir que o desespero entrasse no coração por uma má notícia que ele tinha acabado de receber, que a filha dele estava morta. Então Jesus o acompanhou, foi até a casa dele, entrando no quarto, Jesus fez a obra, ele ressuscitou aquela criança, ela voltou a ter vida. Olha que algo tremendo aquilo que Jesus ele pode fazer por nós quando nós temos de fato um encontro com ele. Então no passado houve esse caso, tem inúmeros outros casos, tanto que a Bíblia fala que Jesus realizou tantos sinais, tantas maravilhas nos 3 anos de ministério dele nessa terra, que foi dos 30 aos 33 anos de idade, que se naquela época fosse contada em todos os livros que existiam, não caberiam de tantos milagres que Jesus realizou. Todas as pessoas que chegaram a ele possessas por espíritos malignos, elas foram libertadas. Todas as pessoas que chegaram a ele enfermas foram curadas. Lembra da mulher hemorrágica que se aproximou? A Bíblia fala que ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos, com a medicina. A medicina foi tentando atender o caso dela, até onde a medicina pôde chegar, eles tentaram ajudar, mas chegou no nível que nem a medicina pôde ajudar. Então ela ouviu falar de Jesus e ela foi ao encontro de Jesus. Ela teve essa atitude de ir ao encontro dele. A multidão estava ali apertando ele e ela então chega e toca nas orlas das vestes, dos vestidos de Jesus. Quando Jesus então para e ele fala assim, olha, quem me tocou? Os discípulos olham para Jesus e falam, mestre, o senhor vê que tem uma multidão ao seu redor e o Senhor pergunta quem tocou no Senhor, que obviamente toda a multidão estava tocando, mas Jesus olhou para os discípulos e falou assim, alguém me tocou diferente. Ele sabia que do seu corpo saiu virtude, saiu poder, e poder para curar alguém, né? E a mulher então, a Bíblia fala, tremendo e temendo, se aproximou e disse, mestre, fui eu que toquei, né? E Jesus olhou para ela e falou, mulher, vai, a tua fé te salvou, você está curada deste teu mal. E naquele mesmo momento a hemorragia que ela tinha foi estancada, ou seja, aquilo que o homem não pôde fazer, aquilo que a medicina não pôde fazer. E olha que a medicina hoje, até nos tempos de hoje, está
muito avançada, mas existe sempre algo que os homens, humanamente falando, a medicina não pode alcançar. E é ali que o poder de Deus entra em ação e mostra sua eficácia, mostra sua maravilha, mostra o seu poder curando, libertando e salvando. E ela creu e ela recebeu a cura. E eu poderia passar aqui a noite toda falando de vários exemplos que a Bíblia nos dá. Mas vamos falar desse exemplo dessa mulher samaritana, que diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo de número 2 em diante, fala assim, ó, vamos ler o 3 em diante, diz assim: deixou Jesus então a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então, para ele ir para a Galileia, o caminho se fazia ali por intermédio dessa cidade chamada Samaria. E obviamente a gente sabe que nada é por acaso, né? Tudo o que acontece quando nós estamos na direção de Deus, tudo tem um propósito na vida. E é isso que a gente tem que crer, né? Até por isso que a Bíblia fala que o justo, ele vive do quê? Da fé. A fé é a certeza e a convicção daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Então nós vivemos desta fé, dessa convicção. Era necessário Jesus passar por Samaria porque havia um propósito ali para ser realizado através da vida de Jesus para alguém que estava sofrendo, um sofrimento muito grande. E aí Jesus passando por Samaria, a Bíblia fala, no versículo de número 5 diz assim: foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, era quase meio-dia, né? A hora que Jesus se assentou ali um pouquinho à fonte de Jacó, o poço de Jacó, de onde as pessoas daquela cidade chamada Sicar, daquela aldeia, eles iam ali naquele poço para poder retirar água, né, para os seus afazeres. Jesus estava cansado da caminhada, a caminhada era uma caminhada grande. Jesus estava neste mundo ali como ser humano, como cada um de nós, ele deixou a sua glória, veio ao mundo como homem, então ele estava sujeito às mesmas situações que nós, ao cansaço físico também da caminhada. Ele parou então, se assentou ali ao poço de Jacó. Olha, e louvado seja Deus que isso aconteceu, né? Porque foi nesse sentido, foi nesse, vamos dizer assim, dentro desse contexto que essa mulher samaritana teve esse encontro maravilhoso com Jesus e ela recebeu a maior bênção da vida dela, que a gente já vai contar. Então fala assim, ó, no versículo de número 7, veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Essa mulher, ela veio então ao meio-dia para poder tirar a água para a casa dela, né? Quando a gente começa a entender um pouquinho dessa história, do que estava acontecendo ali, você percebe que a hora das pessoas geralmente tirar água de um poço, né? Quem já trabalhou na horta ou quem vive, né, muitas vezes em sítio, em propriedades que ainda é do poço que você tira a sua água para beber, você sabe que a água, ela comumente é tirada logo pela manhã, no nascer do sol, para que você possa utilizar essa água para os afazeres durante o dia, né? Tanto para dar água para os gados que você tem ali na fazenda ou na sua casa, tanto para você limpar a sua casa, quanto para você também fazer a sua comida. Então é necessário que seja bem de manhã cedo. Aliás, quem vive no campo, né, ele acorda ali junto com as galinhas. Eu falo isso por experiência própria, né? A gente veio ali do campo, a Júlia também, né, Júlia? Não sei se você veio do campo, eu sei que a sua família é do campo até hoje, né, Júlia? Sim, pastora, sempre envolvido com criação, ali a gente sabe como é que é, e começa cedo. Começa cedinho, o seu tio trabalha até hoje num sítio, não é isso? Verdade, pastora, deu 4 horas da manhã, ele já tá de pé e já começa os serviços lá no sítio. É junto com as galinhas mesmo, hein? A gente ouve no campo a galinha cantar o cocoricó lá, aí a gente já tá despertando, acordando. Quando eu trabalhava na roça, na horta mesmo, ali colhendo verduras, era 5 da manhã, a gente estava levantando, trocando de roupa para poder ir lá colher as verduras lá no campo para poder entregar para os hipermercados lá da região, na época na região de Campinas onde a gente morava. Então a gente acordava com as galinhas, cocoricó, e a gente está levantando, né? Então é nesse horário que as pessoas se levantam para poder tirar água do poço, para poder ter ali a sua lida, o seu trabalho durante o dia. E o que nota-se aqui é que essa mulher samaritana, que não se fala o nome dela,
dela, né, ela não ia de manhã tirar água junto com as outras pessoas. Obviamente formava-se fila diante daquele poço para poder ser retirado a água, e ela não estava naquele período onde todo mundo estava. Naquele período que as pessoas estavam tirando água, ela estava dentro da sua casa, estava retirada dentro da sua casa. Por quê? Porque nós vamos ver daqui a pouquinho que aquela mulher passou por problemas emocionais muito sérios, né? Ela teve vários maridos. A Bíblia não fala o que aconteceu com os maridos dela, se havia falecido, se eles haviam deixado ela, se eles haviam atraído, mas fala que ela teve muitos maridos e ela não era realizada na sua vida sentimental. Obviamente isso, no dia de hoje, a gente pode até fazer uma comparação. Muitas pessoas que elas não são realizadas na vida sentimental, ou teve pessoas que perderam, né, familiares que foram, que perderam familiares para a morte, ou que pessoas que enfrentaram problemas em relacionamentos, muitas pessoas no dia de hoje vivem uma certa depressão, porque elas ficam apegadas àquela situação, apegadas, né, aquele mal que ela viveu, aquelas experiências negativas que ela viveram, e elas acabam se deixando levar pela depressão, né, que a gente fala aí que a depressão, ela é um excesso de passado que a pessoa traz e carrega com ela, de traumas, de situações difíceis, ou talvez até no presente, situações que ela está trazendo para dentro do coração dela, que está minando as emoções dela e que ela não deveria deixar entrar. Ela deveria fechar a porta ali, como Jesus fez quando chegaram até ele e falaram assim para aquele pai, né? Olha, não incomode o mestre porque a sua filha morreu, mas Jesus entregou a chave para ele, que era fechar a porta do coração para não deixar o trauma, não deixar a má notícia, não deixar aquilo que é externo, que possa trazer ali para ele, né, um trauma, ou trazer para ele algum, vamos dizer assim, problema, né, interior entrar. Então Jesus deu a chave para ele fechar ali a porta do coração para as notícias exteriores, né? E aquela mulher, ela estava num sofrimento grande, mas chegou o grande encontro com Jesus. Pessoal, Deus nos dá a oportunidade desse encontro com ele diariamente. Como eu falei, naquela época que Jesus estava pessoalmente na terra, o encontro era físico. Hoje Jesus não está fisicamente, mas ele habita em nós por intermédio do Espírito Santo, e ele está presente na sua palavra. Lembra que a Bíblia fala que Jesus, ele é o verbo que se fez carne, ó, ele é o verbo, ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então, esse encontro com Jesus diário, nós podemos ter por intermédio da sua palavra. Então, quando você pega a Bíblia, você senta e você ora antes, fala: Espírito Santo, abre os olhos do meu entendimento, me faça compreender a verdade do Evangelho. E você ora antes e você começa a meditar, então ali aquelas palavras é o próprio Jesus falando com você. É o encontro que você precisa ter com Deus todos os dias, para que a sua vida, pouco a pouco, ela venha a ser transformada. Lembra que nós falamos na semana passada a respeito da salvação? E a Bíblia fala: desenvolvei, pois, a vossa salvação. A palavra desenvolver, ela significa algo contínuo, né? É algo que você desenvolve a cada momento, a cada encontro que você tem com a palavra, a cada conhecimento novo que você tem com as Escrituras Sagradas, você vai desenvolvendo a sua salvação. Romanos 12:2 é uma passagem que eu gosto muito. Vamos lá para Romanos 12:2. Eu até falei um pouquinho a respeito de Romanos 12:2 na pregação neste domingo passado, lá na nossa igreja em Mogi, né? Vem Atos, aí vem Romanos. Vamos lá, Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia fala assim, olha: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, como é que eu desenvolvo a salvação? Olhando para o que a palavra diz, e aqui ela está me dizendo, ela está me orientando a não me conformar com este mundo, com este presente século. O que significa conformar? Conformar significa entrar na forma, no formato. Ele fala: olha, não entre no formato deste mundo, não se conforme com aquilo que você vê, ou seja, não deixe entrar. Tá vendo, né? Fecha a porta do seu coração. Não deixe entrar para dentro de você a ponto daquilo formatar você na visão do mundo, né? Ah, isso é normal, essas coisas são normais de acontecer. Ou não, tá tudo certo. Se conformar com o pecado, se conformar com o erro. Porque o pecado endurece o coração do homem. E aí um abismo vai chamando outro abismo. Jesus fala a respeito das coisas do mundo. Fica aqui em Romanos, que a gente já vai voltar. Mas lá no livro de 1 João, no capítulo 2, no versículo de número 15,
15, olha o alerta que Jesus ele faz para nós. Ele fala assim, ó: não ameis o mundo. Tá vendo aqui? Por isso que eu não posso me conformar com o mundo, ou seja, entrar no formato do mundo, me padronizar no mesmo formato deste mundo, nas concupiscências, né? No pecado, e na maneira que esse mundo vive, na cultura do mundo, inclusivemente. Então, palavras de Jesus, ele diga, ó: não ameis o mundo. Se você for ao fundo da palavra amar, a palavra amar, ela quer dizer sofrimento, né? Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Olha que sofrimento. Deus teve que dar o seu único filho para morrer na cruz. Alguém que não tinha nenhum pecado e teve que morrer naquela cruz por amor a nós. Então o amor é símbolo do quê? De sofrimento. Muitas pessoas colocam o amor, colocam o coraçãozinho vermelho, o coraçãozinho rosa ali, e acham que o amor, ele é o quê, né? É perfeito. Estão falando uma coisa que é perfeito, que não tem dor, que não tem sofrimento. E pelo contrário, o amor é sofredor, a Bíblia diz, né? Então quem ama, tudo sofre, ó, tudo suporta, tudo espera, tudo crê, né? Lá em 1 Coríntios 13, a Bíblia fala a respeito do amor. Pois é. Então o amor, ele é sofredor. Então ele está dizendo aqui, ó: não ameis o mundo, não sofra pelas coisas do mundo. Você vê que muitas pessoas hoje estão com problemas emocionais. Por quê? Porque elas estão sofrendo por coisas naturais, por coisas do mundo, por querer obter, por querer ter, né? E muitas vezes aquilo que Deus não tem para ela. E aquilo que Deus não tem para nós, não queira você ter, porque ao invés de ser bênção, se torna maldição. Nós temos que entrar tanto nas Sagradas Escrituras, no conhecimento de Deus, a ponto de nós querermos ter aquilo que Deus tem para nós, não aquilo que Deus não quer que nós tenhamos. E aí você pode muitas vezes perguntar: tá bom, Yara, mas como que eu vou saber que aquilo Deus não tem para mim? É tão simples quanto isso. Você coloca em oração diante de Deus, certo? Deus é aquele que ouve a nossa oração. A Bíblia fala: ó, tu que ouve as orações, a ti virão todos os povos. Então a Bíblia é clara em nos dizer que ele ouve a nossa oração. Então aquilo que você deseja alcançar, uma bênção que você deseja ter, ou um sonho que você deseja realizar, você vai à presença de Deus em oração e pede a Ele. Coloca diante dele, fala: Deus, meu sonho é isso, não tenho condições, mas é o Senhor que dá condições. Então eu coloco diante do Senhor esse plano, esse desejo, e aí depois da oração você descansa o seu coração. Vai trabalhando, obviamente, né? Para você obter, você tem que trabalhar, porque a Bíblia diz que nós comemos do trabalho da nossa mão. Então isso aí já foi determinado por Deus. Não adianta você só orar e esperar que venha cair do céu, tá bom? Então você vai orar, colocar diante de Deus, e você vai fazer por onde? Você vai trabalhar em favor daquilo, mas não gastar as suas energias naquilo. Você vai trabalhando naquilo, e se realmente aquilo for plano de Deus para você, ele vai vir e vai te alcançar. Você não vai gastar as suas energias, você vai só trabalhar, porque o trabalho tem que ter, como eu falei, e a Bíblia ensina que nós comeremos do trabalho da nossa mão. Mas você não vai gastar as suas energias, o seu emocional, pensando, remoendo, revirando e virando de um lado para o outro sem dormir à noite porque você quer tanto aquilo e não consegue ter. Não, você vai ter paz, você vai trabalhar, e se Deus tem aquilo para você, pode ter certeza que vai chegar até você. Você consegue descansar o coração. Então ele fala, ó: não ameis o mundo, ou seja, não gaste a sua energia, não gaste ali o seu emocional com as coisas dessa terra, que é tudo passageiro, tudo vai ficar por aí, tudo vai passar. Muitas pessoas estão debilitadas emocionalmente porque elas estão gastando a sua energia com as coisas dessa vida, com preocupações, com medos, né? E aquele que conhece a palavra, Jesus disse: o perfeito amor lança fora todo medo. Qual é o perfeito amor? O perfeito amor é aquele que me diz que eu tenho um Deus que cuida da minha vida, que Ele cuida dos meus passos, né? Que tudo pode estar fora do meu controle, mas do controle dele nada escapa. Então eu estou também no controle de Deus. Então você vai aprendendo a descansar o teu coração a ponto de não temer o mal, a ponto de não temer as coisas dessa vida, a ponto de não ter medo nem de morrer, porque você sabe que quem guarda a sua vida é o guarda de Sião, e ele não dorme. A Bíblia fala que ele é a nossa sombra à nossa direita, ele não desgruda de nós. Então a gente vai passar por lutas, sim, vamos passar por aflições, sim, nessa vida. Passamos por momentos difíceis nessa vida? Passamos, mas em nenhum momento Deus desgruda de nós. Ele está conosco 24 horas por dia. Essa fé, essa confiança, ela lança fora o medo. Essa fé, essa confiança, ela lança fora a ansiedade.
Porque a Bíblia fala assim, olha, que nós temos um Deus que cuida de nós, ó, tá vendo? Então ele fala, lança sobre mim a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Você está vendo que ele não está dizendo que vai cuidar? Ele está dizendo que ele já cuida. Ó, lance sobre mim a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Eu estou cuidando de você. É o que Deus está falando. Então você consegue descansar o coração. Então ele fala, não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, volta a repetir, gasta a sua energia, né? Amar o mundo é isso, ó, sofrer pelas coisas dessa vida, por aquilo que é passageiro. Ele está falando, se você está sofrendo pelo que é passageiro, se você está gastando o seu emocional com as coisas do mundo, deixando as coisas do medo dominar, as emoções dominar, o querer ter, o querer possuir, a ambição, ele está dizendo, ó, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha que coisa séria, o amor de Deus não está aperfeiçoado nessa pessoa, porque quando está aperfeiçoada, a pessoa não é apegada às coisas dessa vida, tá vendo? A gente pode obter, a gente pode ter. Ah, eu tenho aqui um celular, mas não sou apegado a ele. Eu tenho aqui essa caneca, gosto demais dela, um exemplo, né? Mas não sou apegada, se ela quebrar, eu vou lá e compro outra caneca, né? Ah, eu sou apegada a um carro. Pastor, as coisas dessa vida, as lutas que passa aí. Pastor, eu fui assaltado e o carro foi levado. Glória a Deus, a sua vida ficou. Deus vai te dar condições para ter outro carro, né? Não vou deixar o medo dominar o coração por uma situação, tá entendendo? Então ele fala assim, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, tá vendo aqui, ó, no mundo, o que há no mundo, né? Quando a gente fala do mundo, nós não estamos nos referindo à criação física que Deus fez. Este mundo aqui, quando você olha, eu vejo árvores, vejo as coisas, não é a criação física, tá? Mas estamos falando a respeito da esfera maldosa que opera nesse mundo de hoje, né? Do pecado, da concupiscência da carne, da ambição, do dinheiro, né? Do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, do querer ter em excesso, do querer possuir em excesso, do querer ter aquilo que Deus não quer que a gente venha a ter. Então estamos falando disso, tá? Aí ele fala aqui assim, ó, porque tudo que há no mundo, aí ele fala, o que há no mundo? Ó, a concupiscência da carne, que é o desejo desenfreado da carne, da nossa carne, de querer obter, de querer ter tudo aquilo que é passageiro. Aí ele fala aqui mais, aqui ó, a concupiscência dos olhos, daquilo que você vê, porque você viu, você quer, tá vendo aqui? E você coloca as suas energias tudo naquilo que você viu. Ah, porque eu vi uma roupa bonita, eu quero ter, mas não tenho dinheiro para ter, mas eu quero ter, e aí você briga com todo mundo, com Deus e o mundo, os seus dias se tornam mal porque você não pôde ainda comprar aquilo. Tá vendo como os dias se tornam maus, a sua vida se torna amarga, né? Então ele fala, cuidado com a concupiscência dos olhos, né? Aí ele tá dizendo mais aqui assim, ó, e a soberba da vida, né? Ele fala assim, ó, não é do Pai, mas é do mundo. Tá vendo aqui? Não é de Deus. Não tenha, não deixe dominar as suas emoções. Ele tá falando, não deixe dominar você. Olha, nós fomos feitos para dominar as nossas emoções, não para as nossas emoções nos dominar. Quando Deus criou Adão, ele fez o homem do pó da terra. Deus falou para Adão assim, ó, domine sobre a terra. Então o homem foi feito do pó da terra. Em outras palavras, Deus está falando, Adão, eu estou te dando o poder para dominar sobre a sua carne. Tá vendo aqui? Então Deus nos deu o poder para dominar sobre a nossa carne, sobre a nossa vontade, sobre as nossas concupiscências, sobre os nossos desejos, sobre as nossas emoções. Ó, Ele deu a você, repita comigo, diga, Deus me deu o poder de dominar as minhas emoções e não ser dominado pelas minhas emoções. Tá vendo aqui? Então Deus lhe dá o poder, Ele dá a virtude, Ele lhe dá a capacidade de você dominar os seus pensamentos, de você sujeitar os seus pensamentos, né, à autoridade que Ele lhe deu, né? Eu sujeito aqui os meus pensamentos, ó, eu levo meu cativo meus pensamentos à obediência de Cristo. Não é isso que a palavra nos ensina? Bateu o medo, Deus, eu levo os meus pensamentos cativos à obediência de Cristo. Bateu a angústia, a tristeza, Senhor, eu levo os meus pensamentos cativos à obediência de Cristo. Você vai sentir paz no teu coração na mesma hora, porque quando você faz o que a Bíblia orienta, o próprio Deus entra em provisão. Ele entra ali em seu favor, tá? E aí ele diz assim, ó, e o mundo passa, tá vendo? Que é a continuidade do 16, a gente leu no 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Aí ele fala, e o mundo passa, tá vendo? Tudo vai passar. O que você está vivendo hoje vai passar. A tristeza que você está vivendo hoje, ela vai passar, né? As angústias vão passar.
Ainda mais se você souber dominar as suas emoções com o poder que Deus te deu para dominar. Então tudo vai passar, o sofrimento vai passar, as coisas dessa vida vão passar. Aí ele fala aqui, ó, mas aquele que faz a vontade de Deus... Quais são as vontades de Deus, pastora? Lendo a Bíblia você descobre, né? O andar na palavra, andar em santidade, andar em amor. Aí tá falando, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa pessoa não passa, ela tem a vida eterna. O dia que esse mundo acabar, ou que a nossa vida neste mundo acabar, porque ninguém fica para semente, a gente fechou os olhos, vamos estar com Cristo na eternidade, na verdadeira vida, tá vendo? Então, voltando para Romanos, aí ele fala, ó, não vos conformeis com este mundo, tá vendo aqui? Então não gaste a sua energia, não entre na forma, não entre no mesmo formato. Ah, o mundo vive o medo aí porque a criminalidade está grande. Eu não vou entrar no formato do medo que as pessoas têm nesse mundo, porque eu tenho comigo o guarda de Israel, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, né? Aí ele fala, então, ó, não se conforme com este mundo, mas, olha a ordem que ele dá para mim e para você, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Que novo entendimento é esse, pastora, que eu estou recebendo, né? É como você quando vai para uma faculdade. Você vai para a faculdade para poder estudar jornalismo, para poder estudar engenharia. Você não tem conhecimento de jornalismo nem de engenharia. Então você vai lá para aprender, não é isso? Aí o professor vai te ensinar, você pegou aquele ensinamento e você começa a pôr aquele ensinamento da faculdade em prática. Tem a parte teórica e a parte prática. Você vai ter que juntar as duas, não é? Para você poder ser diplomado aí. Então você junta a parte teórica que você aprende na faculdade com a parte ali de colocar a mão na massa que você faz o seu estágio, você entra numa empresa, começa a colocar em prática aquilo que você está aprendendo na teoria. Isso aqui vai encaixar e vai fazer você ser diplomado ali, você ser excelente naquilo que você faz, vai trazer o conhecimento para você. Espiritualmente é a mesma coisa. Você começa a aprender com Deus por intermédio da palavra aquilo que você não sabia. Tá vendo? Você começa a aprender como uma sala de aula e quem é o professor é o Espírito Santo. E ele vai começando a te ensinar as escrituras sagradas, a te abrir o entendimento. Olha, a parte teórica. Ele abriu o entendimento, o que é que você faz agora? Vai colocar em prática aquilo que você aprendeu da palavra. Ah, então é assim que ora, então é assim que determina, então é assim que fala com Deus. Você começa a colocar o que, ó? Em prática. Então, nisso, o que vai acontecer? A sua mente vai ser moldada pela palavra, tá vendo? As nossas ações, ela é moldada por aquilo, pelos pensamentos que nós cultivamos. Então, quando você cultiva o novo ensinamento que você está recebendo da palavra, as suas ações, elas vão ser similares à nova compreensão, ao novo entendimento que você está recebendo. E é isso que ele está falando aqui, ó. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você vai transformar a sua maneira de pensar por aquilo que você está aprendendo de novo da palavra. Aí ele fala, para que você faz isso? O que vai acontecer se você fizer isso? Aí ele fala, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que algo tremendo. Então, fazendo isso, eu vou descobrir, Deus vai me mostrar qual é a agradável, a boa e a perfeita vontade dele para minha vida. E a gente sabe pelas escrituras que a boa, perfeita e agradável vontade dele para nós é que você desfrute do melhor da terra, que você tenha vida com vida e abundância e que você tenha a salvação. Bom, voltando lá para aquele encontro que aquela mulher samaritana teve com Jesus, que é a palavra, e ela teve, ó, a transformação da mente dela pelas palavras que ela recebeu de Jesus. Ela diz assim, ó, Jesus olhou para ela e falou assim, dá-me de beber. Jesus começou um diálogo com ela, né? Você imagina que ela era uma mulher depressiva, uma pessoa que é depressiva, ela não quer conversar. E Jesus começou um diálogo ali com ela para que ela pudesse ir abrindo o coração para poder ajudá-la. E aí ela fala assim, ó, aí fala a Bíblia assim, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida, então só Jesus ficou ali. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeus me pede a beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí fala, né, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, havia uma rincha ali vamos dizer assim, de cultura local, né? Aí ele fala assim, ó, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, quem que era o dom de Deus ali que ele está falando? Né, o próprio Jesus, foi o dom de Deus, a dádiva de Deus dada ao homem para que a gente pudesse ter salvação. Então ele está falando, se você conhecesse a palavra, porque ela não conhecia. Tá vendo? Se você conhecesse as escrituras, por quê? Porque ela não conhecia. Então por que aquela mulher estava sofrendo emocionalmente? Porque lhe faltava o conhecimento do Deus da criação, que tudo criou.
que traz paz ao nosso coração, que traz certeza, que traz confiança, né? Então ele fala para ele, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e eu lhe daria água viva. Ele falou, olha, se você soubesse quem eu sou, estou diante de você, não seria eu que estaria pedindo água para você, mas você estaria me pedindo, Senhor, me dá dessa água da vida, que traz refrigério para a alma, que traz refrigério para o emocional. Sabe aquela água viva? Não é assim? Quando você está com sede, adianta você tomar refrigerante? Não. Adianta você tomar um suco? Não. Quando você está com sede mesmo, você quer a água. O suco pode ali remediar num presente momento, mas você vai querer tomar água para saciar a sua sede, porque o seu corpo, ele quer água. Ele quer água, ele não quer refrigerante, ele quer água. Refrigerante, suco foi inventado pelo homem, mas a água foi criada por Deus, ele quer água, ele está sedento de água viva. Ele falou, então você iria me pedir água e eu lhe daria água viva. Aí ela falou assim, ó, disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva, você vê que ela leva sempre para as coisas naturais. Jesus estava falando de algo espiritual, mas ela não tinha os olhos do conhecimento aberto, ela levava para o natural. O poço é fundo, o Senhor não tem como que tirar água. Como o Senhor vai me dar água? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Ela estava presa às coisas naturais, a homens, né? Ela falou, é o Senhor maior que Jacó, né? Aí ele fala assim, ó, Jesus respondeu e disse, qualquer que beber dessa água do poço, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele está falando, quem bebe da minha palavra, quem, né, da minha presença, da revelação que eu tenho dado, essa pessoa do seu interior vai fluir rios de água viva. Esse rio sacia a sede, esse rio mata a fome, esse rio ele traz refrigério para a alma, estamos falando de alma, estamos falando aqui, ó, do emocional. Ele fala, esse rio traz refrigério para a alma. Olha esse refrigério, eu consigo até pensar naquela água fresquinha num dia de muito calor, trazendo o refrigério que a gente precisa, né? Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Disse Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus, na mesma hora, falou, então vai lá, chama o teu marido, vem cá, eu vou dar para você beber, porque ela pediu, ela quis. Nós temos que querer, né? Jesus disse, se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Ela quis, ela falou, então eu quero dessa água. Ela pediu essa água. Ou em outras palavras hoje, Jesus, eu quero a tua palavra. Hoje a resposta seria essa, eu quero a tua palavra. Hoje a resposta é, Jesus, eu quero te conhecer. Seria essa resposta dada para que o refrigério de água viva entre em nós. E aí ele falou assim, ó, vai, chama o teu marido. A mulher respondeu, disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, porque não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Ou seja, ela estava amigada, né? Então Jesus falou assim, você teve 5, mas o que agora você está, o 6º, ele não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ele falou, ó, você falou a verdade. Realmente ele não é teu marido, vocês vivem juntos, mas você teve 5 maridos. Aí você entra e você vê quanto essa mulher sofreu emocionalmente, né? Ela teve 5 maridos, não sabe se eles morreram, se eles a traíram, se eles a deixaram, mas você consegue ver que aquela mulher não era uma mulher realizada emocionalmente. E aí ela fala assim, ó, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta, porque falou a vida dela. Aí ela falou assim, ó, nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha que Jesus falou, não tem salvação. A salvação vem de onde? Dos judeus, porque Jesus era judeu. Ele falou, a salvação vem do judeu, não vem de outro lugar. Não há salvação em nenhum outro lugar, pessoal. A salvação vem do judeu, Jesus era judeu. Aí ele está falando aqui assim, ó, mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tá vendo aqui, ó? É no coração, é onde você estiver. Tá vendo? Não precisa ser no monte tal para adorar a Deus, não precisa ser em qualquer lugar que você estiver, de todo o seu coração você adora a Deus. Aqui, ó, na programação, você está na sua casa, você está crendo, você está ouvindo a palavra e bebendo, você está adorando em espírito e em verdade. E aí ele fala assim, ó, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse,
Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Ele se revelou para ela. Ele falou: eu sou o Messias. Eu sou, sabe o que significa a palavra Messias? Seu Salvador ungido por Deus. Então ele falou: eu sou o seu Salvador ungido por Deus a vir a este mundo. Eu sou o Messias. Estou me revelando a você agora. E aí ela fala assim, ó, aí a Bíblia fala que os discípulos chegou, viu que estava conversando, ficaram pasmados de ver que uma mulher samaritana estava ouvindo um judeu falar, né? Aí no versículo de número, vamos pular agora para o versículo, quer ver, ó, de número mais adiante, né, pra gente não demorar tanto aqui, ó. No versículo de número 40, porque nisso é verdadeiro, de um que semeia, outro, tal. 39, diz assim, ó: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, creram em Jesus, pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Então, quando Jesus se revelou àquela mulher, ó, abriu os olhos do coração dela e ela entendeu que era o Messias que estava diante dela e ela recebeu aquelas palavras, a Bíblia fala que ela correu para os seus, ó, uma mulher que antes se escondia da sua cidade, ela correu no meio da vila e começou a gritar para todo mundo: vem, gente, venham ver um homem que disse tudo quanto tenho vivido, eis que é um profeta. E aí a Bíblia diz: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram em Jesus pela palavra da mulher que testificou. Esse testificou quer dizer, ela mostrou, né? Testificou, ela deu testemunho, ó. Disse-me tudo quanto tenho feito. Jesus falou a vida daquela mulher porque ele conhecia completamente. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com ele. Ele ficou ali 2 dias. Aí os samaritanos, que outrora não queriam saber de Jesus, agora foram até Jesus por causa do quê? Do testemunho daquela mulher que teve um encontro com ele, mudou a sua mente, mudou o seu coração. Ela foi liberta, ela se tornou uma mulher leve, o emocional dela foi curado, a ponto dela chegar na frente de todo mundo e chamar todo mundo, o que ela antigamente se ficava dentro de casa para não ver ninguém. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra, versículo 41. Muitos mais creram nele porque ouviram a sua palavra, e a palavra de Cristo, ela tem o poder de transformar o nosso interior, o nosso coração e o nosso emocional. Então, à medida que você medita na palavra de Deus, Deus vai curando você internamente, interiormente. Ele cura suas emoções, ele cura o seu coração, ele te traz refrigério, ele te traz segurança, confiança, e isso dia após dia, à medida que você vai conhecendo a palavra. Bom, vamos ficando por aqui porque o nosso tempo passou muito rápido. Glórias a Deus, já estamos agora aqui para fazer juntos a última oração. Vou pegar meu copo com água, pegue o seu também e vamos entrar na presença de Deus em oração neste momento? Oremos então. Querido Deus, nós estamos diante do Senhor neste momento de fé em que recebemos da Tua palavra, estamos alimentados dela e cremos, ó Pai. E agora queremos colocar em prática o que temos aprendido, que é a oração da fé. Pai, eu quero te pedir, venha com o Teu poder sobre a vida desta pessoa, deste ente querido, desta que está sofrendo, meu Pai, com síndromes raras que foi diagnosticada, essa, meu Pai, que está com uma doença de lúpus, uma doença autoimune, essa doença respiratória que essa pessoa tem, meu Pai, que foi diagnosticada, um problema na circulação, um problema no estômago, talvez um câncer, meu Deus, um mal de Parkinson, talvez ali um Alzheimer, uma diabetes descompensada ou qualquer outro mal, mas nós cremos no Teu poder, Pai, e é Ele que nós invocamos agora sobre esta vida, a vida deste homem, desta mulher, e nós dizemos: toda enfermidade, dor ou sofrimento, saia desta vida, saia desta pessoa, bata em retirada, é uma ordem, é na autoridade do nome do Senhor Jesus que nós oramos pela libertação da mente desta pessoa, pelo emocional dela. Dizemos agora que todo espírito contrário que tem dominado a mente desta pessoa, ali na depressão, na ansiedade, na síndrome do pânico, na angústia, na tristeza, nós amarramos agora na autoridade do nome de Jesus e nós ordenamos: solta esta mente, solta este emocional, bata em retirada, saia desta casa. Espíritos de vício, de brigas, contenda, miséria, nós repreendemos, não aceitamos e mandamos: saia, vá embora, em nome de Jesus, o Senhor. Querido Deus, eu quero colocar em oração diante do Senhor cada pedido que chegou até nós, ali no meu Instagram, ali no meu Facebook, Pai, na nossa página oficial, ali, meu Deus, nos canais oficiais do YouTube,
pela nossa rádio Relógio do Rio de Janeiro. Meu Deus, pedidos que chegaram para nós através do Telegram, do WhatsApp, através, meu Deus, ali também do nosso call center Rio e São Paulo. Queremos colocar, Pai, diante do Senhor cada pedido de oração, pedidos de cura, de libertação, de portas abertas, de prosperidade, meu Pai, de venda, Senhor, para a família, meu Deus, ali restaurada, meu Deus. Tantos pedidos têm chegado e nós colocamos diante daquele que pode nos responder, daquele que tudo pode, diante do Senhor, e te pedimos, Pai, entra com a tua provisão, com a tua operação, com o teu milagre. No nome do Senhor Jesus, nós apresentamos ao Senhor também esse simples copo com água que seguramos em nossas mãos, mas por fé nós pedimos, Pai, coloca sobre essa água a tua virtude e o teu poder, que cura, que salva, que liberta, que transforma, que opera maravilhas. Nós te agradecemos de todo o nosso coração. Muito obrigado, Jesus, e amém. Participe com fé do copo com água.